前はもう死んでいる。何? Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu Mundo Otaku. Meu nome é Wellerson, tudo bem com vocês? E seguinte, hoje eu quero comentar com vocês um dos mangás que está praticamente em ascensão no momento, que é Hokuto no Ken, vocês viram aqui no título do vídeo. Um mangá que começou a ser serializado pela JBC a partir do mês passado. Eu acho que no finalzinho do mês passado, dia 31/7, ele foi lançado pela JBC. E se não estou equivocado, já estamos indo para o segundo volume deste mangá tão clássico e icônico. Essa cena que vocês viram no começo do vídeo é uma cena clássica que recentemente, não tão recente, né, mas que começou a ser usada em vários memes. Faz parte, na verdade, da animação, da adaptação em anime desse mangá de Hokuto no Ken. E eu quero comentar hoje com vocês sobre este mangá. Eu não tenho o mangá físico e eu já faço aqui um adendo para as pessoas aí que são donas de editoras aí, se quiser mandar patrocinar a gente, tamo aí, né? Tive que ler por scan. É o meio mais legal e correto de fazer as coisas? Não, não é, mas quem não tem cão caça como gato. E sim, o ditado correto é esse: quem não tem cão caça como gato, não com gato. Conforme o passar do tempo, as pessoas foram modificando e meio que pegou a ideia de com gato, mas o correto é como gato. Então vamos lá, sem mais enrolação, vamos direto pro vídeo e vamos comentar sobre o mangá de Hokuto no Ken. Um mangá simplesmente clássico, antigo, e que muitos dizem que é imprescindível essa leitura para os fãs da cultura e principalmente para os fãs do gênero de arte marcial, que eu concordo. É um mangá que realmente ele não sei se chega a ser imprescindível, porque cada gênero é um gênero, cada pessoa tem um estilo diferente, uma segmentação que às vezes pode ser até aleatória. Então, dizer que é imprescindível talvez não chegue a tal ponto, mas que seria importante, seria interessante, a certo modo, você ler Hokuto no Ken, pelo menos para você não ficar por fora, porque às vezes existem alguns comentários, né, algumas conversas que falam sobre um determinado anime que todo mundo assistiu, ou um mangá que todo mundo assistiu, menos você. E aí, caraca, eu tô fazendo certo essa coisa? Então o Hokuto no Ken ele se tornou praticamente um dos pais desse gênero de artes marciais e tem essa extensão, né, que as pessoas utilizam em Jojo, ou Jojo, sei lá como é que fala, que algumas coisas que estão presentes em Jojo foi meio que retirado de Hokuto no Ken, e teve várias inserções no próprio personagem principal, o Ken de Hokuto no Ken, tiveram a mescla de vários outros personagens em um personagem só, que é o Ken. Então tem toda essa história de uma mesclagem de conteúdo, uma mesclagem de obras e colocada e também retirada para ser acrescentada em outras. Então tem todo um conteúdo histórico, e não somente por isso, mas especialmente pela obra que o próprio Hokuto no Ken representa, que faz com que seja uma obra tão icônica, um mangá clássico que recebeu esse título, né, de ser clássico. Então tudo isso faz com que o mangá ganhe um peso maior para a sua cultura e também para o seu segmento. No ano de 2010, chamas atômicas devastaram o mundo que nós conhecemos, o planeta Terra e tudo mais, e acabou que foi gerando uma certa escassez de mantimentos, de suprimentos, essas coisas como comida, água, e as plantações foram ficando escassas demais, não havia mais recursos suficientes para todas as pessoas, e por conta disso foi gerado várias gangues, várias facções ali que são apresentadas ao decorrer da história. E a primeira que nós temos é a Gangue Z, depois a gente conhece a Gangue King ou Kings, alguma coisa do tipo, e entre outras coisas que vão acontecendo. Por quê? Por conta dessa falta de suprimento e dessa extrema escassez que a civilização começou a sofrer por conta dessa devastação e por conta desses incidentes naturais, vamos dizer assim. E por conta disso as pessoas começaram a criar esses grupinhos aí dos mais fortes
Por quê? Porque a lei do forte é a que prevalece. Os mais fortes são aqueles que sobrevivem. E é uma coisa que é comentada ali por alguns dos personagens, que é a lei do mais forte. Então, pensando nisso, essas pessoas se reuniram e começaram a saquear e a tirar daqueles que tinham o pouco que tinham. Por quê? Porque não tinham total força, seja bélica com algumas armas que ainda restaram por lá, ou mesmo de determinação para poder bater de frente, combater e tudo mais, não tinha disposição para trocar. A realidade é essa. Então, vendo essa realidade, as pessoas que eram mais fortes acabavam predominando em cima dessas pessoas mais frágeis. Depois dessa série de apresentações em que essas gangues acabam de forma violenta tirando a vida de pessoas, roubando a comida, a água e todas essas coisas do tipo, nós somos apresentados ao nosso personagem principal, ao nosso herói, nosso famoso e icônico Ken. A gente tem, no primeiro momento, nós temos o Ken sendo apresentado dentro de uma cela. Ele estava sendo preso e os guardas tinham colocado ele na prisão porque o patriarca tinha saído. E ele tinha que esperar o patriarca voltar para saber o que iriam fazer, porque ele poderia ser da gangue Z e ele poderia estar metido, estar amaranhado com todos esses problemas de saqueação, e ele poderia ser um bandido e essas coisas do tipo. Então, nesse momento que ele ficou preso, nós conhecemos um pouquinho mais sobre o Ken. E é aí que nós temos uma das primeiras revelações sobre o Ken, e sobre o que ele é, ou do que ele dispõe e todas essas coisas mais. Quando, enfim, o patriarca chega, ele tem uma conversa, antes de comentar sobre isso, ele tem uma conversa com um dos garotos, porque era uma criança que estava meio que agindo como carcereiro ali da cela, e com outra criança que estava presa também, e que ele pedia ajuda de certa forma, pedindo água, pedindo comida, e ela atendeu esse pedido, ajudou ele quando precisou e tudo mais. Só que tinha um problema, ela não conseguia falar. Por conta dela ter presenciado a morte da família dela, por conta de um desses saques, né, eu acho que foi, provavelmente tenha sido a Gangue Z. Então, quando a Gangue Z matou a família que ela tinha, na frente dela, causou um baque psicológico, e isso mexeu com a cabeça dela e deixou ela praticamente num surto de pânico, e ela não conseguia mais falar desde então. E aí vocês vão entender um pouquinho mais do porquê eu acho que o Ken é um protagonista bacana e porque eu gostei dele. Porque eu acho que a maioria dos protagonistas de shonen são assim, mas ele é um pouco diferente do habitual, do que nós conhecemos, até porque é uma história muito antiga. A gente tá falando de um mangá dos anos 80, 1983 talvez, alguma coisa assim, 83, 84, eu acho que por aí nessa média. Então, mas a gente ainda tinha os personagens de shonen que nós vemos hoje, ainda tinha alguns fragmentos daquela época, porque os personagens de shonen que nós conhecemos hoje são um reflexo do que a gente tinha antigamente, do que foi criado antigamente. Então, mas talvez não fosse tão expressivo como são os personagens de hoje em dia. Mas enfim, comentar daqui a pouquinho com vocês o porquê do Ken ser um personagem da hora. E então, quando o patriarca chega, e aí nós somos apresentados as 7 marcas do Ken, que são o símbolo da Ursa Maior, se não estou equivocado, uma parada do tipo, que é quando o patriarca vê e fala: caraca, eu conheço essa marca, é a constelação da Ursa Maior. E aí essa constelação da Ursa Maior, ela nos direciona para outra história, que é a história do Hokuto Shinken, que é um estilo de arte marcial chinesa. Então esse estilo de arte marcial se focaliza em atingir os pontos vitais do inimigo, a fim de que o extermínio, de que a pancada seja interna e não externa, que é justamente um estilo de luta brutal e assassina. E é isso que nós vemos, porque quando temos as primeiras lutas do Ken, a gente vê que o cara ele mata sem dó. E é um esquartejamento de crânio, e é cabeça voando, e é corpo estourando, e o bagulho é louco. Se eu não estou equivocado, a indicação do mangá da JBC é de 18 anos. Então, obviamente, tem parada bizarra. É assim como o Bichun. Bichun também, a classificação indicativa é de 18 anos, porque tem muita morte, explosão e é muita violência explícita. Eu quero comentar aqui com vocês o Ken, o nosso protagonista altruísta. Por que eu acho o Ken um protagonista altruísta? Lembra que eu falei pra vocês, quando ele estava preso lá
naquela carceragem, que tinha uma criança que estava meio que agindo como carcereira e tinha uma garota que estava ajudando ele, alimentando ele e fazia as coisas que ele pedia para poder se manter vivo, uma coisa parecida. Quando ele soube que essa garota não conseguia falar, ele segurou ela e falou: receba o dom da cura e você agora pode falar novamente. E aí ficou uma parada meio que, caraca, esse bicho é quem? Ele tem... quem? Depois de algumas páginas, a gente vê que ela começa a falar novamente e se torna praticamente devota a ele. Mas ele tem que sair da cidade. Então, quando ele cumpriu o objetivo de exterminar os humanos que estavam causando alguma situação caótica para as pessoas do bem, ele ia embora. Porque é a prerrogativa do Hokuto Shiken as coisas negativas e a violência o seguir. Então, para qualquer lugar que o Ken fosse, a violência iria atrás dele. E ele sabia disso, e é por isso que ele não ficava, porque seria problemático para as pessoas de bem que estavam ali na cidade. Então é por isso que ele ia sempre embora. E essa foi uma cena bacana, porque a garota chega a chorar, porque ela consegue voltar a falar e ver o quanto dócil e simpático o Ken foi com ela. Que é uma coisa que nós vimos que um dos personagens fala, que ela não havia sido... que ela não tinha sido tratada tão gentilmente há muito tempo. Então a gente vê que o Ken, ele tem essa noção de que as pessoas precisam de atenção, de que essas pessoas precisam ser levadas a sério. Então tem essa questão filantrópica do personagem, eu achei isso bacana. E o garoto que estava na prisão como carcereiro seguiu ele. O Ken deixou que ele seguisse e se tornou uma espécie de pupilo, talvez isso, não sei. Lá pra frente desenvolva mais essa relação dos dois, mas isso também foi bacana. E tem uma cena, tem uma historinha ali, que é a de um velho, que aí já é com a gangue Kings, que ele estava com um pacote de arroz, ou sementes de arroz, e os bandidos queriam saqueá-lo, porque queriam comer e tudo mais, e o velho não deixou. E lá pra frente ele acaba morrendo, porque ele tentou dar tudo de si, ele tentou se esforçar, ele acabou sucumbindo, acabou não suportando e morreu. Na verdade, antes de chegar ao ponto incisivo da morte de fato dele, ele estava morrendo de fome e o garoto que estava seguindo o Ken perguntou: se você está com tanta fome assim, por que você não pega essas sementes, por que você não pega esse arroz e você come? Pra você se manter forte, porque morto você não vai ser útil pra gente e tudo mais. E aí ele joga uma frase que eu achei simplesmente genial, e o Ken também, que foi o motivo de lá na frente o Ken ter voltado e ter meio que salvado ele e ter salvado a aldeia que ele morava. Porque o velho jogou a seguinte frase: não se trata de pensar no presente, mas sim de você prospectar o futuro e pensar no que as pessoas ao seu redor irão precisar lá na frente. Caraca, moleque, essa cena foi simplesmente incrível, porque mostrou o total altruísmo desse velhinho, mesmo em suas condições mais precárias e quase beijando ali a boca da morte. Mesmo assim, ele ainda conseguiu pensar nos outros e na necessidade que ele tinha de ser uma espécie de ponte de salvação para as outras pessoas que aguardavam, que tinham uma certa esperança e depositaram nele alguma espécie de fé de que ele poderia trazer o mantimento ou gerar comida para as pessoas que eram ali do seu vilarejo e tudo mais. E isso foi simplesmente incrível, e a gente viu que o Ken ajudou esse velhinho, pelo menos ele tentou, e ajudou as pessoas ali também da região onde esse velhinho morava. Então é por isso que o Ken, pra mim, foi um personagem incrível, né? Tá sendo um personagem incrível. E é isso daí, a gente tem várias jornadas incríveis do Ken, e a cada capítulo é uma luta diferente, é uma batalha com inimigos diferentes, e as cenas, a ilustração, os traços são simplesmente incríveis, dignos de traços dos anos 80, e para você, talvez, que não conheça essa obra, assim como eu também não conhecia, e não tenha basicamente uma noção, um parâmetro mais ou menos ali, que talvez você conheça, são as ilustrações, são os traços de GTO, Great Teacher Onizuka.
é mais ou menos os mesmos traços, é mais ou menos aquele estilo. Se você conhece Great Teacher Onizuka, os traços de GTO é basicamente os traços de Hokuto no Ken, só que talvez com um pouco mais de violência. Bom, galera, esse aqui foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like nesse vídeo, é importante, porque eu vou saber que vocês estão curtindo, gostando do conteúdo que eu estou trazendo aqui pra vocês. É importante que você se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque assim você vai ficar por dentro de todos os vídeos posteriores que eu lançar aqui no canal, beleza? Na descrição tem um link lá do Instagram, o perfil da gente, segue a gente lá, beleza? Muito obrigado pelo vosso apoio, conto demais com vocês, a gente se vê no próximo vídeo, é nóis, valeu, falou e tchau!